Você já se perguntou o que aconteceria se o herói mais poderoso da Terra não fosse exatamente um herói? Omni-Man, um dos personagens mais marcantes dos quadrinhos e da animação de Invencível, não é apenas um protetor da humanidade. Ele esconde um segredo que mudou para sempre a vida de seu filho, Mark Grayson, e de todos ao seu redor. Hoje vamos explorar cada detalhe da sua jornada, desde sua origem no planeta Viltrum até os eventos mais recentes da série. Prepare-se para descobrir a verdade por trás desse guerreiro viltrumita e o impacto brutal que ele causou no universo de Invencível. O universo de Invencível apresenta uma abordagem diferente do que estamos acostumados a ver em histórias de herói. Aqui, os confrontos não são apenas entre o bem e o mal, mas sim entre ideologias, lealdades e laços de sangue. E ninguém representa melhor essa complexidade do que Omni-Man. A princípio, ele parece ser um herói tradicional, um símbolo de força e justiça que protege a Terra de ameaças. No entanto, conforme a história se desenrola, fica claro que há muito mais por trás desse personagem. Sua presença levanta questões profundas sobre moralidade, destino e até mesmo sobre o verdadeiro significado de poder. Omni-Man não é apenas um vilão ou um anti-herói. Ele é a peça-chave em uma narrativa que desafia nossas expectativas a cada momento. Para entender sua trajetória, precisamos voltar ao começo, muito antes dele se tornar o protetor da Terra. Muito antes de chegar à Terra, Omni-Man era apenas Nolan, um membro da temida raça Viltrumita. Viltrum era um planeta onde apenas os mais fortes sobreviviam, e isso daqui é uma verdade levada ao pé da letra, realmente somente os mais fortes sobreviveram. Em um momento da série é mostrado um tipo de guerra que aconteceu em Viltrum, onde todos os Viltrumitas entraram em combate e só os mais fortes sobreviveram. Desde cedo, Nolan foi treinado para lutar, aprimorar suas habilidades e provar que era digno de carregar o legado da sua espécie. Afinal, a sociedade viltrumita seguia uma filosofia brutal, a supremacia dos mais fortes sobre os mais fracos, e qualquer um que não estivesse à altura era eliminado. Conforme os viltrumitas expandiam seu império pelo universo, Nolan se tornou um dos seus guerreiros mais letais. Para facilitar essa dominação, eles adotaram uma estratégia eficiente: infiltrar agentes em planetas estratégicos para preparar o terreno antes da invasão em grande escala. Nolan foi enviado à Terra com um objetivo claro: enfraquecer a humanidade para facilitar a conquista viltrumita no futuro. Mas, ao chegar à Terra, ele assumiu uma identidade humana, se estabeleceu como Nolan Grayson e passou a viver como um escritor de sucesso. Durante anos, ele construiu uma vida, encontrou o amor e teve um filho. No entanto, por mais que ele parecesse ter se adaptado à Terra, seu dever como viltrumita nunca deixou de existir. Quando Nolan chegou à Terra, ele sabia que sua missão era apenas temporária. Porém, para que seu plano fosse bem sucedido, ele precisava ganhar a confiança da humanidade. Assim, ele se tornou o Omni-Man, um herói poderoso que protegia o planeta de ameaças externas. Sua força avassaladora rapidamente o transformou no maior símbolo de segurança da Terra, e ninguém questionava sua verdadeira natureza. Mas sua adaptação foi além do esperado. Nolan se casou com Debbie, uma mulher forte e determinada, que acreditava completamente no homem que ele fingia ser. Juntos eles tiveram um filho, Mark Grayson, que cresceu admirando o pai e sonhando em seguir seus passos como um super-herói. Para Nolan, essa nova vida trouxe desafios inesperados. Enquanto protegia a Terra, ele também começou a desenvolver um apego genuíno à sua família, algo que ia contra os princípios frios e calculistas dos Viltrumitas. Por anos, ele manteve essa face intacta, equilibrando sua identidade como herói e agente infiltrado. Mas essa ilusão não poderia durar para sempre. Quando Mark finalmente desenvolveu seus poderes, Nolan soube que o momento da verdade estava próximo. A revelação de sua real missão não apenas mudaria a vida de seu filho, mas reconfiguraria o destino de toda a humanidade. Essa virada de chave ocorreu quando Nolan tomou a decisão brutal: eliminar os Guardiões Globais, a maior força de defesa da Terra. Em um massacre impiedoso, Omni-Man assassinou brutalmente cada membro da equipe, deixando claro que sua lealdade nunca foi para a humanidade. Esse evento chocante marcou o início da queda de sua fachada. Enquanto o mundo tentava entender o que havia acontecido, Debbie, a esposa de Omni-Man, começou a perceber que havia algo errado com seu marido. Quando a verdade veio à tona, Nolan não tentou negar. Pelo contrário, revelou a ela e a seu filho sua verdadeira missão: preparar a Terra para ser conquistada pelos Viltrumitas. Para Nolan, os humanos eram fracos e insignificantes. Ele acreditava que a única forma de garantir o futuro do planeta era submetê-lo ao Império Viltrumita. No entanto, para Mark, essa ideia era inaceitável. O jovem herói, que sempre idolatrava o pai,
agora via diante de si um monstro disposto a destruir tudo o que amava. O confronto entre os dois foi inevitável. Em uma batalha devastadora, Nolan tentou convencer Mark a se juntar a ele, mas encontrou apenas resistência, e pela primeira vez ele se viu diante de um dilema inesperado. Seria ele capaz de destruir seu próprio filho em nome de sua missão? O embate entre Omni-Man e Invencível foi um dos momentos mais brutais e emocionantes da história. Nolan não segurou os golpes, testando a força de seu filho e tentando quebrá-lo física e mentalmente. Para ele, Mark precisava entender que resistir aos Viltrumitas era inútil. Durante a luta, Omni-Man destruiu cidades inteiras, matando milhares de pessoas sem hesitação, apenas para provar seu ponto. Os humanos eram fracos e insignificantes diante da supremacia dos Viltrumitas. Mesmo massacrado, Mark se recusou a desistir. Ele não via sua conexão com os humanos como uma fraqueza, mas sim como sua maior força. Cada golpe que levava reforçava sua convicção de que nunca trairia aqueles que amava. E foi nesse momento que Nolan percebeu algo que jamais esperava. Apesar de tudo, Mark ainda o via como seu pai, e acreditava que havia algo de bom dentro dele. Essa percepção abalou Nolan profundamente. Pela primeira vez, ele hesitou. Ele poderia matar Mark e concluir sua missão, preparando a Terra para a invasão, mas ele não conseguiu. No último momento, Omni-Man deixou a luta e partiu da Terra, fugindo para o espaço. Ele percebeu que, por mais que tentasse se enganar, havia desenvolvido um verdadeiro amor por seu filho. Essa decisão não significava redenção, mas marcava uma mudança crucial no personagem. Nolan Grayson, o implacável guerreiro Viltrumita, havia feito o impensável. Ele escolheu o amor por sua família em vez de seu dever como Viltrumita. Após abandonar a Terra, Nolan vagou pelo espaço, lidando com o peso de sua escolha. Ele traiu o Império Viltrumita ao se recusar a subjugar o planeta, mas também destruiu qualquer possibilidade de voltar para sua família. Pela primeira vez em sua vida, ele estava perdido. Sem um objetivo claro, ele começou a questionar tudo o que havia sido ensinado e o verdadeiro significado da sua existência. Durante sua jornada, Nolan chegou num planeta chamado Traxa, onde encontrou uma civilização pacífica e vulnerável. Em um ato inesperado, ele escolheu protegê-los, algo impensável para um Viltrumita. Nesse planeta, Nolan teve um segundo filho, algo que aprofundou ainda mais sua transformação. Pela primeira vez, ele viveu fora da sombra do Império e começou a enxergar um futuro diferente do que lhe foi imposto. No entanto, o Império Viltrumita não ignoraria sua deserção. Eventualmente, Nolan foi capturado e levado de volta para Viltrum. E lá, ele enfrentou um julgamento. Foi torturado, mas eventualmente salvo por Allen. Sua experiência na Terra o fez perceber que a brutalidade Viltrumita não era sustentável, e a única forma de impedir a destruição dos outros mundos era derrubar o Império de dentro para fora. Essa decisão marcou sua transição definitiva de inimigo para aliado, mas para provar sua lealdade a Mark e à Terra, Nolan teria que enfrentar seu passado e desafiar aqueles que um dia ele considerou sua própria família. Ao se aliar a Mark e à coalizão dos planetas, Nolan tornou-se um traidor definitivo para os Viltrumitas, mas ele sabia que, sem sua ajuda, a resistência teria poucas chances contra o Império Viltrumita. A guerra foi brutal, com batalhas que devastavam planetas inteiros. Nolan lutou ao lado de Mark, tentando não apenas derrotar seu próprio povo, mas também proteger aqueles que antes ele via como inferiores. O ponto culminante do conflito ocorreu quando os rebeldes finalmente chegaram a Viltrum. Lá, Nolan enfrentou o Treg, o Viltrumita mais poderoso e líder supremo do Império. O combate foi impiedoso e, apesar de sua força, Nolan não era páreo para Treg. Ele sofreu muitos ferimentos, mas sua resistência permitiu que Mark e seus aliados conseguissem dar um golpe decisivo no Império Viltrumita. A guerra destruiu Viltrum e reduziu drasticamente o número de Viltrumitas vivos. Com sua civilização em ruínas, os sobreviventes foram forçados a se dispersar e adotar uma nova abordagem para sua existência. No fim, Nolan não era apenas mais um Viltrumita, um conquistador ou um traidor. Ele se tornou uma peça fundamental para a reconstrução de sua raça e, mais importante, para a reaproximação com sua família. Seu relacionamento com Mark nunca seria o mesmo, mas havia algo novo entre eles: respeito e compreensão. Nolan reconheceu que seu filho era mais forte do que ele jamais imaginou. Mark não apenas o enfrentou, mas provou que era possível seguir um caminho diferente do que Viltrum impôs. O legado de Omni-Man não é apenas destruição, mas redenção. Ele começou como um vilão, um ser implacável, mas sua jornada mostrou que até mesmo o mais poderoso pode se redimir. Seu destino agora está selado na história de Invencível, como um dos personagens mais complexos e impactantes de todos os tempos.
por favor.